Vamos lá, meus queridos, uma pergunta interessante, isso aqui já é mais para quem faz missões, né? Professor, quem faz missão tem de estudar? Quem faz missão, quem veio para o planeta fazer missão, tem que estudar? Sim. Tem de conhecer o espiritual, seja como for, seja onde for, seja por onde for. Todo mundo que vai fazer qualquer tipo de missão nesse planeta precisa se envolver e precisa conhecer as religiões, as crenças, as situações. Por quê? Porque essa pessoa que vai fazer missão, ela vai fazer missão com humanos com culturas diferentes. Então vai ter humano com cultura evangélica, humano com cultura católica, humano com cultura espírita, humana com cultura de terreiro, humano com cultura de testemunho de Jeová, humano com cultura budista, humano com cultura hinduísta e assim por diante. As pessoas que vão fazer as suas missões, elas precisam, no mínimo, entender e conhecer tudo de tudo, porque elas vão ter de atender e vão ter que entender a realidade de cada um. Elas precisam estar no lugar de cada um, elas precisam estar envolvidas com cada um. Professor, é por isso que o senhor estuda um monte de psicologia? Estudo, tem um livro aqui. É que eu tô lendo, eu tô gravando agora em janeiro, fevereiro, março, para vocês vão lá para frente. Só que, ó, tô lendo esse livro aqui, ó. Olha só, Psicodrama. Humberto Moreno. Psicodrama. Nossa, professor, mas você estuda até isso? Estuda até isso. Eu preciso estudar cérebro, eu preciso estudar culturas, eu preciso entender os seres humanos. Porque cada um vem com uma teoria, cada um vem com uma técnica. Então vai vir um exemplo. Vou pegar um kardecista, por exemplo, para fazer um atendimento. Ele vai querer ficar vendo, ele vai querer ver o jeito que o espírito fala, se ele fala palavrão ou não, para ver se é evoluído. Porque eu preciso ver se é zombeteiro, eu preciso ver se é de luz ou não é de luz. Então é uma cultura. Errada, mas é uma cultura. Não, mas é totalmente errada? Não, é mais ou menos errada. Porque qual que seria a forma correta de se ver? A luz do próprio espírito. Porque o espírito, ele se teatra, ele faz que é uma coisa e não é. Quantas vezes eu vi um monte de entidade de terreiro e saía como se fosse a própria entidade do terreiro, do jeitinho que estava atendendo. Passou um tempo, depois essa entidade ela parecia um preto velho, depois, na hora de fosse, ela ficava ereta e ficava normal e saía como se fosse um jovem. Eu falei, caramba, mas então o preto velho não é preto velho, o Exu não é todo torcido, coisa, e não era. O caboclo não é um índio, não. Eram mistificações, eram teatros que eles faziam. Porque a sociedade precisa disso em cada momento. Aí, com o tempo passando, de repente eu comecei a ver o espírito de um atendimento se transformando no ET. Eu falei, mas que raio? Eles são um espírito normal, são ET? Que raio que é? Então a gente tem que tomar um cuidado grande. Porque tudo é um grande teatro. E nós temos que entender o que está em cena. É um teatro para que as pessoas possam querer acreditar mais, possam entender mais, possam estar espelhada nelas? Ou é um teatro para... Você está entendendo? Então nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Então a pessoa fez a pergunta seguinte: quem faz missão tem de estudar? Demais da conta. Eu não paro de estudar nunca. Eu fico vendo o que os outros estão falando, para que está influenciando a cabeça das pessoas. Então o senhor fica vendo o vídeo dos outros? Fico. Por quê? Essas influências ruins, porque às vezes o cara está explicando uma coisa que não tem nada com que a ver com o que eu estou vendo do espiritual, e o povo tudo, oh, amém, é isso, e traz aquilo lá como se fosse uma verdade absoluta. Por isso que eu falo para as pessoas, gente, não trave nada como verdade absoluta. Por isso que eu falo em todos os fins dos meus vídeos, jamais é verdade absoluta, porque nós não podemos ter as coisas como verdade absoluta. Tudo são possibilidades, tudo são aprendizados, tudo são culturas que cada espírito, dependendo da origem que ele vem, dependendo do planeta que vem, dependendo da evolução que ele tem, ele precisa de um tipo de cenário. Então, meus queridos, cuidado, muito cuidado. E para missões precisa estudar muito.
Eu vou viver até 80 e vou estudar até os 80. Eu vou viver até 100 e vou estudar até 100. Eu vou viver até 150 e vou estudar 150. Eu vou reencarnar mais 10 vezes e vou ter que estudar mais 10 vezes. É assim? É assim. Que Deus abençoe. Jamais é verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.